Os princípios básicos do amor exigente são ferramentas fundamentais que trabalhamos na mudança de comportamento em todas as áreas da nossa vida. Convidamos agora o nosso querido Celso da Refa, membro do Conselho Deliberativo da FEAE, para nos acrescentar ainda mais sobre princípios básicos. Ele que escreve maravilhosamente para a nossa revista E. Bom, boa tarde a todos. Que honra estar aqui e poder falar dos princípios básicos do amor exigente. E para pessoas, pelo que estou vendo aqui, só uma perguntinha primeiro. Quem está aqui pela primeira vez e que não frequenta grupos de amor exigente ainda? Quase ninguém. E olha que desafio, né? Falar dos princípios de amor exigente para uma galera que sabe isso de monte. Mas isso só aumenta a nossa honra de ter recebido esse convite para falar sobre os princípios básicos do amor exigente. E quando eu falo de amor exigente, eu sempre gosto de apresentar o amor exigente com essa colocação aqui. Amor exigente, um jeito inteligente de amar. Então eu peço já para passar o primeiro... Cadê o rapaz do banner lá em cima? Tem que pôr a mão assim, aqui? É assim? Ah, viu? Nós vamos aprendendo, estamos aqui para aprender. Bom, então começando pelos princípios básicos do amor exigente. O primeiro princípio fala que os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. É os raízes culturais. E para falar de raízes culturais, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: o que são raízes culturais? Precisamos saber o que são para começarmos a pensar e falar sobre esse princípio. Raízes culturais é um olhar para o nosso passado, para nós identificarmos tudo aquilo que fez eu ser aquilo que hoje eu sou. A Mara colocou um pouquinho aquelas relações do ambiente que nós nascemos, a relação que nós temos com a nossa família, as influências que nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, a relação com o nosso grupo, os primos, os tios, o nosso grupo de amizade, que também exerce grande influência na nossa formação. E tudo isso vai se juntando e formando aquilo que hoje eu sou. E aí chega naquele momento em que nós fazemos essa pergunta: e quem sou eu? Então tudo isso fez eu ser aquilo que eu sou. E isso nos coloca diante de uma questão, de uma análise, né? Se até aqui, tudo que eu sou, eu recebi todas essas influências, a raiz cultural tem esse processo dinâmico. Eu olho para o passado, para entender tudo isso que fez eu me tornar aquilo que eu me tornei, e a partir deste momento eu vou fazer esse filtro, esta autoanálise. O que eu preciso mudar? O que eu recebi que não foi bom, não foi legal, não foi bacana, eu preciso transformar. O que eu perdi no tempo e eu preciso resgatar. E o que eu pretendo adquirir daqui para frente. Por isso, raízes culturais é esse processo dinâmico, onde eu olho para o passado, para compreender tudo que eu me tornei, e a partir de agora, se o que eu me tornei são as influências, as relações e as minhas escolhas ao decorrer da minha vida, o que eu serei amanhã é resultado daquilo que eu vivencio hoje. E aí a Mara ontem trouxe na fala dela: o que você pretende? Qual é o seu desejo? Qual é o seu caminho? E aí entra essa questão: qual caminho eu quero seguir? Tem o filme, o livro Alice no País das Maravilhas, naquele momento em que ela encontra o gato, e ela pergunta para o gato: que caminho, para onde leva esse caminho? E o gato pergunta para ela: para onde você pretende? Eu não sei bem para que caminho eu devo seguir. E ele diz para ela: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, raízes culturais é isso. Eu preciso saber para onde eu quero ir, para eu buscar essa direção. E compreendendo que nós vivemos num mundo em transformação. E se a gente olhar nas últimas décadas, somente depois dessa evolução tecnológica, a mudança de mundo que ocorreu nesses últimos tempos é extraordinária, é um absurdo.
E eu não posso ficar preso a esse passado. Olhar para o passado é fundamental, é importante, porque através do meu passado eu corrijo o meu futuro. Mas não pode ser um olhar para o passado onde eu fique preso ao passado. Ah, no meu tempo era assim. Ah, se fosse no meu tempo. Ah, se eu fizesse isso, o meu tempo já foi. Eu sempre lembro da menina que chega com a mãe, né, falando para a menina: ah, mas no meu tempo era assim. Meu tempo, às 10 da noite eu já tinha que estar em casa. Ah, se eu... E a menina olha para a mãe como querendo entender e fala assim: ah, ainda bem que eu não sou do seu tempo. Como o seu tempo devia ser chato. Então nós precisamos entender que esse mundo está em mudança, em transformação, e nós precisamos acompanhar a mudança de mundo. Agora, o que é importante nesse filtro? É saber que alguns valores, princípios eu preciso preservar. Tem coisas que eu preciso ajustar, mas tem coisas que eu preciso mudar. Só preciso ter uma água aqui. Ah, está aqui. Faz favor. Tem coisas que eu preciso mudar, e raízes culturais é isso, entender essa mudança de mundo. E dentro dessa mudança de mundo, esse mundo atual, refletir, não confundir aquilo que hoje a sociedade nos traz com muita indefinição, como se tudo que acontece hoje... Obrigado. A atual cultura traz para nós hoje como se tudo hoje que acontece fosse normal. E nós precisamos definir e ter clareza da diferença entre aquilo que é normal e daquilo que é comum. É comum, hoje é comum adolescente usar maconha dentro de casa? Infelizmente é comum. É comum a criança desrespeitar pai e mãe? É comum. Agora, se eu entender aquilo que... Só que aí tem a segunda... É normal? E se eu entender como normal, eu acabo aceitando... Então eu preciso saber o que eu quero, qual é o caminho, e não confundir aquilo que é comum com aquilo que é normal e me posicionar. E a atual cultura também, ela traz uma coisa para nós, em relação a pais, que pais precisam ser capazes de tudo. Pais precisam estar sempre pronto para tudo. É uma cobrança exagerada, como se a partir do momento que você se tornasse pai, a partir do momento que você se torne mãe, aí você se vira, você tem que dar conta de tudo. E aí traz para nós o segundo princípio, para a gente refletir e entender isso aqui, que os pais também são gente. Eu costumo dizer que esse aqui, é tão básico esse princípio, ele é tão óbvio, que precisa o amor exigente criar um princípio que todo mundo sabe, que eu sou gente, que pai é gente, que mãe é gente, porque essa cultura cobra de nós uma perfeição, como se você fosse capaz de tudo, estivesse sempre pronto para tudo, e fosse capaz de tudo, e a gente automaticamente, a gente entra nessa cobrança, e a gente deseja assumir uma posição que não nos pertence, a busca da perfeição. Nós queremos atingir algo inatingível para o ser humano, nós queremos ocupar um papel que não é do ser humano. Perfeito é divino, e nós não somos Deus, nós somos gente, cheio de limitações, com nossos desafios, com nossos problemas, e a gente acaba repetindo frases desastrosas dentro da nossa casa, transmitindo para os nossos filhos, nos diminuindo, inclusive olhando só para o outro, esquecendo que nós somos gente. E quantas vezes eu ouvi mãe e pai dizendo assim: eu vivo em função dos meus filhos. Quem vive em função dos filhos não vive, e quem não vive está morto em vida, que é pior, né? Para mim qualquer coisa serve, para mim qualquer coisa está bom. Se para mim qualquer coisa está bom, é dessa forma que eu vou ser tratado, é desse jeito que eu vou ser tratado. Então a gente busca a perfeição, olha isso, nós buscamos uma perfeição que não está ao nosso alcance, e automaticamente essa perfeição eu quero mostrar para o outro, mas eu não olho para mim, eu me trato de qualquer jeito, então essa perfeição só vale para mostrar para o outro, mas eu não olho para mim, e buscando para mim também esse cuidado, esse olhar de cuidado, de entender que eu sou uma pessoa que mereço respeito, que eu sou gente, que eu magoo, que eu fico triste, que eu não posso ser ofendido e achar que está tudo certo, que está tudo bom, que eu preciso de posicionamento, porque eu sou gente, eu preciso de me posicionar. Eu não posso me tratar de qualquer jeito. E filhos, anotem bem isso, filhos respeitam aqueles que eles admiram. Se você se tratar de qualquer jeito, achando que você vai ganhar o respeito do outro, você está na contramão da lógica.
Filho respeita aqueles que eles admiram. E quando nós colocamos que nós somos gente, nos coloca diante de dois lados. Entender que eu sou gente significa que eu tenho limitações, que eu não dou conta de tudo, que eu não sou capaz de tudo e que eu tenho limite. Mas por outro lado, entendendo que eu sou gente, também significa que eu tenho capacidades, eu tenho possibilidades, eu tenho condições de melhorar, de evoluir e de crescer. Então é importante a gente entender esses dois lados. Entender, inclusive, que os filhos também são gente. E não precisa nem espichar muito isso aqui, que a Mara já deixou muito claro. Nós esquecemos que filho é gente, que tem capacidade, que tem condições, que é capaz de fazer, de realizar muita coisa, de construir muita coisa. A gente esquece que ele também é um ser humano com condições de evoluir, de crescer e de melhorar. Então, filho também é gente. E quando a gente fala que nós somos gente, uma das principais coisas do ser humano que nós precisamos entender é que os nossos recursos são limitados. E aí a gente chega no próximo princípio, que fala que os recursos são limitados. Essa sociedade consumista, que também de uma certa forma entrou dentro das famílias, e nós criamos aquela ideia de que educar bem os filhos é dar para ele tudo aquilo que ele quer. Então os filhos precisam de muitas coisas, mas nós somos muito além daquilo que é um básico, que é necessário, e nós satisfazemos de forma imediata todos os desejos dos filhos, e não mostramos para ele que tudo tem limite. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós temos nossos limites, né? E eu costumo falar sem nenhum medo de errar: o excesso de tudo faz tão mal quanto a falta de tudo. Eu trabalhei em 2 pontos, trabalhei uma época no conselho tutelar da minha cidade. As famílias que chegavam lá de uma carência, de uma falta de estrutura, de uma falta às vezes de uma moradia, de uma falta às vezes de uma alimentação adequada, a falta da presença do pai, a falta da presença, falta de tudo. Este garoto está em alto grau de vulnerabilidade, sujeito a desenvolver graves problemas no futuro. Por outro lado, o amor exigente, ele nos mostra o contrário. Famílias que chegam no amor exigente são aquelas famílias que falam assim: eu vivo em função dos meus filhos, eu quero dar tudo para os meus filhos, e transforma esse filho no reizinho da casa, e abastece de forma imediata tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele precisa e tudo aquilo que ele não precisa. E quantos jovens, quantos adolescentes hoje chegam na sua adolescência e não tem mais o que fazer? Viagem, festas, roupas, tudo, ele não tem mais expectativa, porque já foi abastecido, já foi proporcionado para ele, todos os seus desejos já foram atendidos. E aí vem uma questão: então eu não devo dar nada para o meu filho? Sim, a gente tem que entender que eu posso dar, mas eu preciso ter limite. Quem tem condições financeiras boas, quem pode dar uma boa escola para o seu filho, quem pode comprar uma roupa boa para o seu filho, não tem problema. O problema é quando a gente dá tudo para o outro sem dele nada cobrar em troca. Aí o menino, ele humilha a mãe, no fim da tarde ele ganha um presente. Ele não cumpre com o combinado e mesmo assim ele vai na viagem que foi ameaçado que ele não iria. Então isso não funciona. É possível dar uma boa vida, mas é possível entender que ele precisa de merecimento. E aí a gente chega um pouquinho mais no 4º princípio do amor exigente. Pode seguir? Que fala que pais e filhos não são iguais. E esse princípio vem falar para nós da importância da autoridade dos pais. Se a gente olhar um pouquinho a um passado recente, nós vamos perceber que dentro de casa, principalmente quem tem mais ou menos a minha idade, criança, naquele tempo, não tinha voz, não tinha vez, não era vistas e nem ouvidas dentro de casa. E era uma educação baseada no autoritarismo e que não era legal, não era bacana e que não encaixa mais na educação moderna e precisaria ser, de fato, quebrado. Qual é o grande problema? O problema é que na ideia de acabar com o autoritarismo, nós deixamos que a autoridade fosse engolida também. E os pais perderam a autoridade. E quantos pais hoje tratam filhos de igual para igual como fossem seus amiguinhos? Pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Quando a gente falava isso no amor exigente, dava um certo receio, né? Nossa, lá no amor exigente eles falam que pai não pode ser amigo de filho. Nós precisamos entender isso. Pai, qual é o pai, qual é a mãe que é inimiga do seu filho?
O problema de ser amigo do filho é que quando a gente quer ser amigo do filho, a gente esquece que antes de ser amigo nós somos pai e mãe e precisamos exercer a nossa autoridade. Inclusive, falando em conselho tutelar, trabalhei no conselho tutelar, e eu ouço muitas pessoas falar assim: hoje não pode mais educar filho, e o conselho tutelar não deixa. O Estatuto da Criança e Adolescente não permite que pai eduque filho. E quando eu penso dessa forma, eu estou pensando de forma equivocada e fazendo uma má interpretação de uma lei. Se você pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver que está lá que os pais são responsáveis pelos seus filhos até os 18 anos. Se o pai é responsável pelo seu filho, ele deve, é dever dele, é obrigação dele exercer sua autoridade. O problema é abuso de autoridade. E quando o pai quer ser amiguinho de filho, amigos, tem muitos. O pai, quando quer ser amigo do filho, ele diminui o seu papel. Ele diminui. Ser pai, ser mãe, exercer uma função muito, mas muito superior ao de amigo. E quando eu deixo de ser pai, eu quero ser só amigo, eu diminuo aquilo que é o meu papel de pai e de mãe. E tem um momento na vida, quando nós somos pais, como nós somos mães e exercemos esse papel de pais e mães, chega um momento na vida em que nossos filhos, que nós, até em função de uma idade, de um problema de saúde, nós vamos precisar de ser cuidado pelos nossos filhos. E quem é essa responsabilidade de cuidar de nós quando nós nos tornamos idosos, doentes? De quem é essa responsabilidade? É dos filhos. Mas se nós não formos pais e mães, formos só amiguinho dos nossos filhos, quando chegar nesse momento, esse filho que você tratou como amigo, ele vai continuar sendo seu amigo, e amigo não cuida de você. Então, para você ser pai, para você ser mãe, para o seu filho cuidar de você depois, seja pai e seja mãe. E isso nós vamos para o próximo princípio, que fala sobre o sentimento de culpa, que é mais ou menos isso daqui, quando nós chegamos ao amor exigente, né? A culpa, o sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. E por que acontece isso? Porque a culpa, ela está relacionada a algo que já aconteceu no passado. Então a culpa, ela nos prende ao passado. Tanto é que a primeira pergunta que um pai e uma mãe, quando ele atravessa a fase da negação, e ele se dá conta de que está com um problema dentro de casa, com o filho na dependência, primeira pergunta que se fazem para si próprios: onde será que eu errei? Ele começa a olhar lá atrás, ele começa a olhar no passado, então ele começa a tentar descobrir a sua falha, e ele, o pior disso tudo, eu costumo dizer que ele vai encontrar, não exatamente vai encontrar, só justificando, é porque busca tanto: mas é porque eu me separei. Mas e aquela mãe que não se separou? Porque eu precisei trabalhar fora. Mas e quem não precisou trabalhar fora? É porque ele é o mais novo. E se ele não é o mais novo? É porque é o mais velho. Então não tem saída. Então a hora que tiver primeiro momento que a pessoa encontrou alguma coisa, é por isso. E quando a gente olha nesse passado, nós fazemos uma coisa muito cruel com a gente. O que a gente faz? Nós olhamos para esse passado e nós colocamos lá atrás o nosso eu de hoje. Se eu falar assim para vocês, se eu pudesse voltar lá atrás, você faria alguma coisa diferente? É claro que eu fazia, como muitos de vocês fariam. Por que eu faria muita coisa diferente? Porque no decorrer do tempo, no decorrer da vida, nós aprendemos, nós evoluímos, nós estudamos, nós nos capacitamos com o amor exigente, então nós aprendemos muita coisa. Então se eu pegar o eu de hoje e colocar lá atrás, obviamente faríamos muita coisa diferente. Só que naquele momento lá, um pai e uma mãe, ele fez o quê? Ele fez aquilo que ele achava que era certo, aquilo que ele dava conta de fazer, aquilo que ele tinha capacidade para fazer. Não deu certo, não foi por culpa dele. Se esse pai e essa mãe que está aqui, vocês estão aqui hoje, que vivenciam um problema, depois de conhecer o amor exigente, toda a proposta do amor exigente, se eu falar assim para vocês, lá atrás, vocês vão, muita coisa a gente pensaria diferente, faria diferente, mas naquele momento nós fizemos aquilo que a gente achava que era correto e que achava que funcionaria. E nesse jogo da culpa, nesse princípio, nós precisamos acabar com culpas, desculpas e culpados. E para acabar com culpas, desculpas e culpados, nós vamos precisar fazer uma coisa que vai trazer para nós 2 pontos.
importantes. Um deles é muito positivo e é muito bom para nós. Quando eu reconheço que eu não sou culpado pelo meu problema, quando eu reconheço que eu não fui culpado pelo meu filho ter entrado numa situação de dependência, isso traz um alívio, tira aquela carga pesada das nossas costas. Isso dá uma respirada. Nossa, que bom, eu não sou culpado, eu me sentia tão culpado. Tira o peso, alivia essa carga. Só que tem um outro lado. E esse outro lado, ele traz um certo desconforto. Porque quando eu acabo com desculpas e culpados, eu também preciso acabar com as desculpas. E eu vou precisar fazer uma coisa que às vezes não traz um desconforto. Eu vou ter que tirar o problema do meu filho e vou ter que olhar para mim mesmo. E olhar meus defeitos, e olhar os meus problemas, e olhar aquilo que eu também preciso corrigir, sem ter mais onde justificar. Se eu estou com problema do trabalho, eu não vou ter mais, se eu acabar com desculpa, eu não vou mais poder olhar para o meu filho e falar, tá, minha culpa dele, olha lá, ó. Como é que eu vou bem no meu serviço com esse filho usando droga do jeito que ele usa? Se eu estou com um problema em relacionamento com a esposa, eu não vou mais poder usar o meu filho como desculpa, porque são coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então, quando nós acabamos com isso também, nós vamos parar de fazer o papel da vítima do outro, e vou assumir aquilo que é minha responsabilidade. Então isso às vezes incomoda. Então, até que a gente está conseguindo justificar nossos problemas no outro, então resolve muito dos meus problemas. Seguindo o próximo, aí falamos no 6º princípio, que fala sobre o comportamento. Comportamento dos filhos afeta os pais, comportamento dos pais afeta os filhos. E quando nós chegamos no amor exigente, nós ouvimos um dos lemas do amor exigente, e que às vezes incomoda: nada muda se você não mudar. E a primeira pergunta que a gente faz diante desse lema: por que eu mudar? Eu não vim aqui por minha causa, é meu filho que está me dando trabalho. Mas a gente precisa compreender isso. Primeira coisa, já foi dito aqui: eu não tenho o poder de modificar o comportamento de ninguém. Não dá. Cada um tem o seu comportamento, ele só muda se ele quiser. Agora tem um segundo momento: eu consigo mudar o meu comportamento, e aí é que está o segredo. Quando eu começo a modificar o meu comportamento, aqueles que estão próximos a mim, ele precisa se ajustar à minha mudança, e é exatamente aí que você começa a atingir o outro. É quando você muda, que quem está perto, ele precisa mudar. Imagina, o menino que faz dívida, o pai paga. O menino que faz lá, alguém bate na porta, o pai banca. O menino que não trabalha e não precisa trabalhar. Inclusive, esses dias, num dos meus textos lá, teve uma mãe que fez uma pergunta. Meu filho tem, que qual a tua opinião? Meu filho tem 41 anos. Você acha que ele deve trabalhar ou só frequentar a reunião? Né? Claro, a gente é muito educado, com muito jeito, né? Mas é óbvio que ele precisa trabalhar. Ele ficar sem trabalhar é muito pior do que ele ter um emprego, né? Então, se nós não mudarmos, nada muda se nós não mudarmos. Então, nessa mudança, eu preciso olhar também para os meus comportamentos e ajustar. O meu comportamento é influenciador, e tem comportamentos que ele tanto pode afetar o outro de forma negativa como de forma positiva. E nesse princípio, o que eu vou fazer com meus comportamentos? Eu vou trabalhar no meu grupo de apoio para eliminar os comportamentos que afetam o outro de forma negativa. A agressividade, a violência, a permissividade, tem um monte, né? O comportamento previsível, que aliás, comportamento previsível eu acho que tem dois lados, tanto pode ser negativo como positivo, né? Porque o comportamento previsível, ele é negativo quando o filho sabe de antemão como te manipular, como te enrolar, como te... né? Eu preciso pedir 5 vezes, 10 vezes, aí minha mãe deixa. Então ele bota pressão até conseguir, porque ele já conhece e sabe em qual botãozinho apertar para conseguir aquilo que ele deseja. Agora, o comportamento é positivo quando ele sabe de antemão, por exemplo, que naquela casa não é aceito, não é permitido o uso de nenhuma droga. E se eu fizer isso, eu sei que não vai ser aceito. Um exemplo na prática, e esse princípio também um dos comportamentos positivos, é o poder do exemplo, que também pode afetar de forma negativa, como de forma positiva, depende do comportamento. Então,
Só um exemplo na prática, recentemente estive em Belo Horizonte, participando de um encontro regional deles, e aí na viagem a minha filha falou assim: ô pai, tua mala é pequena, pai, quer que eu veja com meu namorado? E tem uma maior lá. Eu falei: não, legal, bacana, vê lá, né, melhor, pelo menos vai acomoda as coisas mais direitinho. Aí ela olhou, como ela me conhece muito bem, ela olhou, pensou um pouquinho e falou: pai, só que tem uma coisa, eu acho que o pai não vai querer. Eu falei: o quê? Na mala tem um símbolozinho de um uísque, Johnny Walker. E de fato, eu falei: olha, infelizmente, agradece, mas eu não vou. Que sentido faz você ir numa palestra de amor exigente, falar de álcool, droga, e eu chego com uma mala fazendo propaganda de uísque? Então são detalhes importantes, né? São coisas pequenas. Uma vez, me orienta o tempo aí, tá? Se eu preciso correr, não, tá? É uma passagem que teve também, que fala do exemplo negativo, que eu acho que foi muito marcante. Enquanto no conselho, teve uma vez no plantão meu, que eu fui chamado no pronto atendimento. E chegando lá, uma adolescente, 16 anos, tentativa de suicídio, medicação. É óbvio que não é meu atendimento, isso é coisa médica e tal, mas o médico percebeu durante o atendimento um conflito muito intenso entre a mãe e a garota. E eu falei: olha, é bom dar uma olhada aqui, porque além dessa questão, tem outras coisas que depois precisa de algum encaminhamento, alguma coisa assim. E eu fui lá, eu fiz só no primeiro momento, só peguei os dados e tal, e marquei com elas no primeiro dia para que elas comparecessem. E elas foram, chegou lá, as duas sentaram na minha frente, aí eu fiz uma seguinte pergunta para a mãe. Ali na hora, já deu para pôr claro, era o tempo todo uma cutucando, uma espetando a outra, aquela coisa, né? Você via que estava um conflito imenso. Aí fiz uma pergunta para a mãe: mãe, o que você gostaria que tua filha fizesse para que vocês tivessem um relacionamento melhor? E a mãe diz assim para mim: olha, Celso, eu não aceito que ela arruma um namoradinho, já traz para dentro de casa e se tranca no quarto com ele. E nisso, na hora que a menina foi falar, quer dizer, nem cheguei a perguntar, que eu ia fazer a mesma pergunta. A menina olhou para a mãe e falou assim: ô mãe, quantos homens eu vi a mãe trazer para dentro de casa e se trancar no quarto com ele? Eu fiquei com dó da mãe. Então, comportamento, buscar o equilíbrio comportamental. Falaram muito de sobriedade. Um dia eu participei de um grupo de sobriedade online, e eu não tenho a questão da dependência, tenho inclusive como proposta familiar não uso de álcool, e no grupo eu falo assim: eu não estou aqui como um dependente de recuperação, mas também preciso trabalhar minha sobriedade de comportamento, equilíbrio de comportamento. Tem gente que nunca usou droga nenhuma e tem um comportamento desastroso, então eu preciso trabalhar meu comportamento. O próximo, tomada de atitude. E chega nesse momento aí que nós precisamos sair do falação, de achar que na conversa, no convencimento, como a Mara já disse aqui, já repetindo 1000 vezes a mesma fala e não dá certo. Eu preciso tomar atitude, eu preciso agir, né? E a primeira coisa é acabar com ameaça vazia. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo, e não acontece. Se você continuar bebendo, eu vou voltar para a casa dos meus pais. E a esposa sabe que não volta, porque ela já falou isso 500 vezes. Então a tomada de atitude não é uma ameaça vazia, é algo concreto, né, que você se posiciona, que você tem um posicionamento e começa a agir, começa a tomar posição, para até para nós mesmos, para não sermos invadidos. Quantas vezes nós somos invadidos, o limite não é respeitado, e eu vou me acostumo com som alto para não contrariar, né? E a gente precisa de ação, só na falação a gente não sai do lugar. Pode seguir o próximo. Da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. Emendando um princípio anterior com esse, aquele princípio fala que tomar uma atitude precipita uma crise. Aí vem uma questão: se eu procuro amor exigente, porque eu estou enfrentando uma grande crise, aí o amor exigente fala para mim tomar uma atitude para gerar outra crise? Fala, mas como é isso, né? Como que funciona isso? Então, assim, quem cria a crise administra de acordo com o seu interesse. Então, até que o filho cria crise, até que o marido cria crise, quem sofre a consequência da crise que ele provoca é o familiar. E a gente não quer criar crise, então a gente vai se tornando refém da manipulação, da chantagem, da ameaça, da tática de terrorismo familiar, que é muito presente no dependente,
né? Então, quando você cria crise, você é tirar o controle da nossa vida da mão do outro e trazer para o nosso controle. E aprender a entender que crise, fugir de crise não tira você do lugar. A crise te mantém na mesma condição que você está. E você precisa encarar a crise. E o filho sabe que pai e mãe têm grande dificuldade de lidar com a crise. E ele provoca, através dessas armas que eu acabei de falar. E encarar a crise é entender que a crise, ela não só causa sofrimento, porque causa, ela incomoda, ela perturba, ela tira o sono, ela deixa a gente sem saber o que fazer, só que a crise também é o que nos move a agir, ao princípio anterior, a entrar em ação, a encarar, a enfrentar um desafio, entender isso, não só olhar o lado ruim da crise, mas o lado positivo. Muitas famílias chegam no namoro exigente, tomam atitude, chega na crise e para aqui, não consegue evoluir, porque não consegue administrar a crise. E a quem toma atitude gera crise, pode esperar que vai vir a pressão, a manipulação. Eu preciso estar preparado para lidar com tudo isso. Isso faz com que a gente chegue no próximo. Para lidar com essa crise, não vamos precisar muito disso aqui, ó. O apoio do nosso grupo de apoio. Sozinhos estamos perdidos. E a primeira atitude da família é se trancar dentro de casa, achando que vai resolver sozinho o seu problema. E quando começa a buscar caminhos, raramente é nos grupos de apoio. Às vezes ela procura num vizinho, num familiar, num parente, pessoas que às vezes têm muita boa intenção, mas nem sempre são pessoas preparadas para nos ajudar a enfrentar esse desafio, né? Então eu costumo falar que são os especialistas de poltrona, que vai chegar para você com uma receita e que não vai te levar a lugar nenhum e ainda vai te deixar um pouquinho mais mal do que você está. E vai falar assim para você: ah, se fosse meu filho. Tem algo mais terrível que uma mãe ou um pai buscando ajuda a escutar isso? E a pessoa que fala isso, ela só fala isso porque exatamente ela não tem conhecimento da complexidade que é para uma família, para um dependente lidar com essa problemática da dependência química. Então, como ela não conhece, ela tem uma receita pronta. Eu faria isso, estaria tudo resolvido. Se a gente tivesse essa receita aqui, não estaria ninguém mais usando droga. Então, o grupo de apoio é fundamental para nós aumentarmos. Nós falamos de limite lá. O grupo de apoio é essencial para ampliarmos a nossa capacidade. Eu, como pessoa, eu sou limitado. Eu sou gente, eu sou limitado, tenho limite. Então, a minha capacidade, ela vai só até aqui. Mas quando eu estou num grupo de apoio, aí eu vou sair daquilo que eu tenho, daquilo que eu conheço, daquilo que eu dou conta, eu vou começar a dividir com outras pessoas. E essa troca de experiências, essa partilha, então eu vou conseguir ampliar a minha capacidade. E o grupo de apoio tem um poder transformador. Pode seguir um pouquinho? Essência da família repousa na cooperação e não só na convivência. Daí a importância de trabalhar dentro da nossa família, nosso grupo, a cooperação. Eu falo que a cooperação tem 3 personagens: o eu, o outro e nós. E para que a cooperação atinja o seu nível, nós precisamos que essas três personagens consigam atuar. Primeiro, faço uma pergunta: o que eu posso fazer por você? Porque às vezes a gente quer do outro, quer receber do outro, mas a gente não faz nada. Então tem coisas que eu preciso estar à disposição. Eu preciso atuar para fazer a minha parte, não só esperar que o outro faça. E o segundo momento: o que você pode fazer por mim? E permitir que o outro faça. Tem um dos textos recentes que eu coloquei, que fala assim: depois, mãe. Quem nunca ouviu isso? Depois, mãe. Ô filho, põe uma ração para o cachorro para mim. Aí ele fala assim: depois, mãe. Coitado do cachorro se precisar esperar essa ração. Quando é esse depois, mãe? Né? E ela, o que ela faz? Ela perde a paciência, ela vai lá e acaba fazendo. Então eu preciso permitir que o outro também faça. Só que eu fazer algo para o outro, ou o outro fazer algo por mim, ainda não é a essência da cooperação. A essência da cooperação é fazermos juntos, é construirmos juntos, é diálogo, é contato,
Principalmente hoje, nós falamos de transformação de mundo, principalmente hoje em dia, onde não se tem mais tempo de contato familiar, filhos com fone nos ouvidos, nós também, adultos, nos rendemos às redes sociais e passamos muito tempo rolando o dedo no celular, sem dar atenção para a família, não tem mais tempo, e às vezes aquele tempinho que resta, que ainda daria para preservar, que é a hora do almoço, a hora da janta, e as pessoas nem neste momento fazem mais a refeição reunidas, sentados à mesa, família reunida, com televisores desligados e sem celulares ao lado dos pratos. É raro quem faz isso. E quando então você vai ter um contato com a tua família, se nem na hora da refeição nós fazemos? Então nós precisamos de diálogo, nós precisamos de contato, de aproximação, nós precisamos ouvir, não só falar. A gente dá muita bronca, mas a gente não traz ao questionamento, né? E o que é o essencial na cooperação é que você cria vínculos afetivos. Onde não existe cooperação, onde não existe diálogo, não tem vínculo afetivo. E sem vínculo afetivo, a casa deixa de ser um lar para se transformar, como dizia o Neubi, numa bagunça. Sem ordem, sem regulamento, sem rumo. E onde um não se preocupa com o outro. Onde a característica é a frieza nos relacionamentos. O próximo princípio fala que a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a vida dos pais e da família, né? Exigência, quando a gente fala exigência, parece que já assusta, né? Exigência, parece uma coisa louca, mas como exigir algo do outro, parece uma imposição, mas nós não exigimos do outro qualquer coisa, nós exigimos do outro aquilo que é uma obrigação e um dever. Nossos filhos têm obrigação de estudar enquanto são pequenos, obrigação não de tirar 10, porque às vezes não tem essa capacidade, mas ele tem obrigação de se empenhar nos estudos, ele tem obrigação de me respeitar como pai. Então, se ele é obrigação dele, eu tenho que exigir dele que ele faça. Eu não posso exigir dele que ele escolha essa faculdade, não essa, é a escolha dele. Eu não posso escolher que ele vista essa cor, não essa. Isso é a escolha de cada um. Mas aquilo que é obrigação, eu preciso exigir. E disciplina? O que é disciplina? Disciplina é uma ordem, é um regulamento para o bom funcionamento de uma organização. E a família também é uma organização social que, da mesma forma, precisa de regras claras. E disciplina. Senão, perde o rumo, senão não chega a lugar nenhum. E o outro conceito de disciplina que eu gosto muito, que eu vi agora recentemente, que diz assim: disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando eu não estou a fim de fazer. Isso é disciplina, né? Tem dia de reunião, está chovendo, hoje eu não vou, né? Está frio, eu não vou. Hoje vai pouca gente, também não vou, né? Então disciplina é isso, é você... Tem dia que eu não estou afim de fazer, mas a disciplina, mesmo não estando afim de fazer, esse compromisso eu vou fazer. E entender que tudo isso é uma construção, é uma busca. Disciplina é insistência. Quantas pessoas vêm namoro exigente, né, Marta? Vem uma reunião, vem duas, não vou votar mais não, está virando nada, né? Pô, se a gente tivesse esse poder, disciplina, insistência, quantas vezes nós precisamos voltar à reunião e quantas vezes tem que voltar de novo e fazer diferente e tentar de outra forma. Disciplina, insistência, perseverança. E o que é muito importante dentro dos nossos grupos de apoio, perceber o quanto, apesar de ser a transformação, ela é tão pequena dentro do grupo de apoio que a gente não valoriza. A cada reunião que nós participamos, nós melhoramos um pouquinho, nós aprendemos um pouquinho. Só que essa percepção não acontece de uma reunião para outra. Por isso eu falo, quem já me ouviu sabe repetir várias vezes isso, eu comparo um trabalho de grupo de apoio, um trabalho de terapia, eu acho que é semelhante ao crescimento dos nossos filhos. Quem aqui tem filho pequeno ou netinho pequeno e que convive com ele todos os dias, você vai olhar para ele todos os dias, você vai ver uma coisa, ele está sempre igual. Certo? Quem não vê ele há 8 meses, 9 meses, 1 ano, a primeira coisa que fala para nós, né? Quanto que ele cresceu. E a mesma coisa, o grupo de apoio volta a segunda semana, volta a terceira, e é tão gradativa o retorno que não está virando nada. Pega as pessoas que chegaram no nosso grupo há 6 meses atrás, há 6 meses, e olha para ela hoje. É outra pessoa.
A transformação, quem não vê ela há 6 meses, com certeza vai falar a mesma coisa. Quanto que você mudou. E vamos para o próximo princípio. Pode seguir? Isso, o último dos princípios do amor exigente, o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve também ser um amor que orienta, educa e exige. Né? Para falar de amor, o amor exigente, eu falo assim, que tem uma colocação que a gente já ouvimos várias vezes, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha fotografia, quinto... Sabe que eu assim, um dos textos também, eu coloquei algo sobre isso. Eu falo assim, nas relações humanas, você não precisa de uma escala. Eu sei que verdadeiros pais, verdadeiras mães, amam mais os seus filhos do que a si próprio. Não dá para a gente fugir disso, é uma realidade. E eu não vejo nenhum problema você amar até mais o seu filho do que a você mesmo. Onde está o problema? O problema está quando, em função do amor que eu tenho por você, eu esqueço de mim mesmo e me abandono. Aí é que está o problema. Então eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, mas eu preciso também olhar para mim mesmo, entender que eu sou gente merecedor do amor próprio. Amor próprio não é egoísmo. Dizer não é necessário, é preciso. Aliás, uma das grandes dificuldades dos pais, falar não para filho. Como que é difícil falar não para filho? E nós precisamos aprender esse não. Até para nós mesmos, por nos amar. Eu me amo, e é porque eu me amo que eu digo não para mim. E quando você chegar nesse último princípio do amor exigente, agora nós vamos começar tudo de novo. Vamos voltar para o primeiro princípio, né? Porque agora que você teve uma base, é só uma entrada, porque o tempo nosso é curto, agora que nós temos uma base de cada princípio, agora vamos conseguir olhar de novo para cada um dos princípios com um novo olhar. Aí nós começamos tudo de novo, repetindo, melhorando, evoluindo e seguindo. Pode seguir um pouquinho? Já chegamos aqui no nosso caminhar. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então você que está aqui, que é novo no grupo, entenda isso. Nós somos só uma gota. Eu sou só uma gota. Mas olhando para cada um de vocês aqui, nós somos um oceano. Então não desista. Faça aquilo que você é capaz de fazer. Contribua com aquilo que você dá conta. E eu vou encerrar aqui com uma pergunta. Se eu pedir para cada um de vocês fazer uma lista das 5 pessoas mais importantes da sua vida, você pensaria em quem? Aí eu faço uma segunda pergunta. Você está incluído nessa lista? Certo? Então, termino o meu agradecimento e faça isso. Se coloque, cada um de vocês, nessa lista das 5 pessoas mais importantes da sua vida. Se você fizer isso, outras pessoas vão te colocar na lista delas também.